Deus seja louvado por esse dia. De início, eu perguntei a Elis, né? Elis, meu amor, tu vai ministrar? Porque Elis é mãe, né? Então, ela tem toda a propriedade para falar num dia como hoje, né? Ela falou, meu amor, estou sem condições. Eu falei, Deus, o que é que eu vou falar? Porque eu não tenho um bucho para isso não, viu? Não tenho não, mas eu sou filho de uma mãe, né? Eu sou filho de uma mãe. Por favor, não levem para o lado, né? Por favor, em nome de Jesus. Mas todos nós aqui temos uma mãe independente. Não é isso? Então somos filhos. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos resultado dos nossos pais. Nós somos o resultado deles. Mesmo se eles viveram conosco ou não, mas nós somos resultado deles. Nós queremos às vezes ignorar que nós temos pai e mãe, mas nós somos resultado deles. E hoje, se nós olharmos para nós mesmos, pela perspectiva materna, se hoje eu sou mais frio, mais com falta menos afetivo, muito obrigado, tem uma professora aqui, menos afetivo, é resultado de mamãe. Se eu sou mais afetivo, né, grudento, porque tem gente que é grudento, minha gente, é resultado também de uma mãe. Nós falamos muito sobre as consequências da ausência do pai, não é verdade? Falamos ou não falamos? Falamos, porque nós entendemos que ele é que firma o propósito. Nós entendemos que é ele que é o que guarda a casa. Nós entendemos que é ele que firma a sexualidade do pai, do filho, do homem ou da mulher. Nós entendemos isso daí tudinho. Mas a ausência da mãe também causa um buraco. É por isso que nós precisamos ter um equilíbrio dentro do nosso lar. E esse equilíbrio, se nós, dentro do nosso seio familiar, nós não fomos construídos dentro desse equilíbrio, pode ter certeza que possivelmente a geração posterior, ela também vai vir em desequilíbrio. Então, nós, como igreja, nós temos um propósito, amém? Diga, a igreja tem um propósito. A eclésia tem um propósito. Não é verdade? E se eu perguntasse para você, onde começou a igreja? Você responderia onde? Onde começou a igreja? Onde? No Éden. E Mateus Mateus lá na frente vem trazendo algo que vem. Quando tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente, né? Então, o poder da igreja é estabelecido. Quando Deus comissionou ali, em frente a Pedro, disse, essa daqui é uma pedra, aqui mesmo eu estabeleço a igreja. Mas isso daí veio lá do Éden. A igreja ela foi constituída no Éden. A partir do adormecer do homem e da retirada daquela costela, né? Uma costela maravilhosa, né? Chamada, que Adão deu nome como mulher. E como é o nome da mulher? Se eu perguntasse para você, dentro da sua trajetória da leitura bíblica, que mulher você poderia trazer de exemplo de mãe? É uma conversa mesmo, tá, gente? É uma conversa aberta. Maria. Quem mais? Que Maria? Sara. Ana. Cada mulher assim que vocês falaram. Quem mais? Eva. Cada mulher que vocês falaram, ela teve uma parte marcante na Bíblia. Se nós formos olhar pelo olhar de Eva, a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai perceber que Eva foi mãe. E tem uma perspectiva para a mãe chamada Eva. Tá? Abre lá a tua Bíblia em Gênesis 3, 20. E quando você encontrar, por favor, fica de pé para agradecer ao Senhor e glorificar o nome dEle. Vê que coisa linda que a Bíblia chama Eva. Gênesis 3, 20. Você já escutou sobre as mães de nação? Já ou não já? Já ou não já? Já. Se eu te falar, quem é o pai de nações? Quem é que a gente vai dizer quem? E se eu te dizer quem é mãe de nações, quem é que vai ser? Não.
Abraão em si, Deus colocou as nações dentro de Abraão. Mas a aliança de Abraão, ele gerou duas nações. Não foi isso? Os ismaelitas e os israelitas. Agora, Sarai, ela é mãe da nação de Israel. Mas Abraão é pai de nações. Aleluia? Mas aí vamos lá para o que está escrito aqui em Gênesis 3:20. Vem dizendo, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de quê? A minha versão, assim como a de Adão olhou ali, vem dizendo toda a humanidade. Então Adão também é o pai de toda a humanidade, né? É lógico, né? Mas Eva é a mãe de toda a humanidade. Papai de amor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que já foi desprendida do alto, que os nossos corações estejam bem calmos, Pai, para receber a porção e uma renovação na nossa perspectiva de vista. No nome de Jesus, que troquemos os nossos pensamentos e alinhemos os nossos pensamentos ao do Senhor, para que nós, como igreja, possamos dar passos de fé e de glória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Quando Elis falou comigo que não ia, eu fiquei perguntando a Deus, Deus, por favor, me dá uma direção. Porque eu costumo ficar nervoso, tá, gente? Independente de qual seja o momento. Eu fico nervoso porque faz parte. A gente fica com... Quem prega aqui sabe que fica aquele negocinho na barriga, né? Mas foi diferente porque é uma ocasião especial. É uma data especial. Eu entendo que o calendário ele não iria fazer uma lembrança para uma data se ela não fosse tão marcante. E quando se fala em lembrança, é para que a gente não esqueça. A gente pode até remeter a questão da lembrança voltado para o que Jesus deixou como ordenança, né? Que foi o batismo e a Santa Ceia. Ele faz, olha, façam para que você não esqueça. Eu entendo que o calendário, quando ele foi montado, que colocou o Dia das Mães para o segundo domingo de maio, era para a gente não esquecer que nós tínhamos mãe. Porque vamos pensar, se nós somos a construção, ou o resultado construído das nossas famílias, muita gente ia querer não lembrar da sua mãe. Muita gente não ia querer. E dentro dessa muita gente, possivelmente dentro de um tempo, de uma linha histórica, iria se perder essa palavra mãe. Iria se perder o sentido da palavra mãe. Se a gente vai lá em Eva não errou? Errou. Todos nós erramos, gente. Nas construções que são feitas, nós vamos errar nas construções. Mas Jesus não erra, mas Deus não erra. E deixa eu te dizer, a eclésia também não erra. Eva foi o princípio da eclésia transfigurada aqui. Ela enquanto mulher. Lá em Efésios, vem colocando que Cristo é a cabeça do corpo, porque o corpo seria a mulher que era a igreja. Vamos pensar e trazer esse paralelo, trazendo que a eclésia é esse corpo a quem Jesus vem buscar. Amém? Porque ela é a noiva. Não é a noiva que Jesus vem buscar? Ele vem buscar a eclésia. Então, a eclésia, nessa perspectiva, ela tem a obrigação de cuidar do propósito daquele que nasce em Cristo Jesus. A gente às vezes ora muito, nós oramos, nós jejuamos, para que uma pessoa diga sim para Jesus, não é? Mas o fato é que não é só o sim para Jesus que vai firmar essa pessoa nele. Eu entendo que quando o pai está dentro do lar, ele começa a firmar os filhos, em todas as perspectivas que nós já falamos aqui. E Cristo vem trazendo essa ideia. A mente conectada com Deus vem trazendo as direções para a sua família. Mas a mulher, enquanto corpo, a eclésia, ela deveria ter essa preocupação. E quando eu estava pensando, eu fiquei me perguntando a Deus,
Eu fiz, Deus, nós estamos sendo essa eclésia que estamos cuidando dos propósitos das pessoas, que estamos direcionando o propósito das pessoas, que estamos maturando o propósito das pessoas, porque se não for no meio das pessoas, a eclésia não existe. Propósito também não existe. Um propósito ele acende dentro dos nossos corações a partir do sim para Cristo, novo nascimento. Não é isso? Porque as pessoas estão lá fora, andando para um lado e para o outro, cada um com seu talento, mas andando para um lado e para o outro e conversando. E o mundo continua a existir. E o mundo vai continuar a existir até a consumação dos séculos na volta de Jesus Cristo. Quando o Rei da Glória vier e dizer que isso aqui está tudo consumado. Mas eu fico parando e pensando. Quando Jesus começou a conversar com os discípulos, Jesus estabeleceu uma igreja chamada primitiva e que ali ele começou a despertar os propósitos de cada um e cuidar cada um na sua singularidade, trazendo a maturação. O que era para poder cortar, Pedro, guarda a espada. O que era para dizer, Judas, tu não vai pegar o dinheiro porque tu estás querendo levar. O que era para dizer, Mateus, olha, tu é um publicano, mas tu pode vir para cá. Então Jesus teve um trato especial para cada um. Enquanto igreja, Jesus era o Deus, ele é o Rei dos Reis, mas quando ele veio para cá, ele se estabeleceu como igreja. Ele estabeleceu um vínculo de relacionamento para que o propósito começasse a ser maturado. E às vezes nós não queremos passar pela maturação do Senhor. Às vezes nós não queremos passar pelo crescimento que é necessário. Se eu não estou enganado, é em Provérbios que vem dizendo: aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Deus não chamou ninguém para se isolar. Isolamento não é igreja. Isolamento não é vivência de propósito. Quem quiser que diga que eu estou indo viver meu propósito sozinho, não sei aonde, é mentira, é engano. Porque o propósito só é vivido quando pessoas estão junto com você. Não há como isso. Aí eu pergunto para você, você pode olhar mesmo para o seu irmão, olhar para o outro e perguntar em si mesmo: eu estou contribuindo para o propósito do meu irmão? Eu estou contribuindo para o propósito da igreja? Ou eu só estou me isolando e achando que assim eu estou sendo maturado? Nunca serão. Nunca será. Porque o propósito, ele foi feito para a outra pessoa. O objetivo da vivência do propósito é sempre a outra pessoa. E aí a gente traz a eclésia para esse meio em que às vezes a gente não consegue ver a igreja, porque a gente vê o ser humano disperso do contato, do relacionamento, e a gente pensa que, não, a eclésia não existe. A eclésia existe e somos nós. Isso aqui não pode se perder. Talvez hoje, se nós pudéssemos pensar num dia chamado Dia das Mães, era o dia da eclésia, o dia que a eclésia nasceu para poder gerar cada vez mais propósitos e gerar cada vez mais vidas. Porque a fé, quando é estabelecida no sim com Jesus, eu entendo que as pessoas, e eu vou falar particularmente por mim, a gente chega com muita dúvida. Nós chegamos a Cristo sem saber o que é que a gente faz, se é pecado, se é erro, se não é erro, o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer. Alguns querem converter a eclésia em religiosidade e estabelecer aqueles domínios, aquelas doutrinas próprias para que as pessoas sejam construídas. Isso está errado. Eu entendo que a doutrina é uma forma de uma organização social dentro da igreja. Eu até compreendo isso. Mas ela não pode ser imperialista. Ela não pode ser mais do que a revelação do Espírito de Deus. A eclésia, ela é o corpo perfeito.
ela é imaculada, ela não tem ruga. Quando eu li lá em Efésios que não tem ruga, eu faço, a eclésia não envelhece não, viu? A eclésia, ela não tem cabelo branco. Ela não fica com os pés de galinha aqui, ela não fica. E ela continua a gerar filhos até a volta de Cristo Jesus. Ela continua a cuidar de pessoas. A eclésia, o caminho dela é uma responsabilidade social. Às vezes nós nos prendemos tanto dentro da igreja, no sentido de quantidade de pessoas, que nós não observamos se as pessoas que estão dentro, elas estão sendo maturadas no propósito dela. Uma igreja cheia de pessoas não quer dizer que é uma eclésia que está gerando outras pessoas. Ela pode estar tendo novos nascimentos, mas e aí? E aí, como é que está o passo de cada um? Como é que está o passo de fé de cada um? Eu consigo acompanhar os passos de fé de vocês. E glórias a Deus por isso. Eu consigo. Vocês conseguem acompanhar meus passos de fé. Mas imagina só se nós perdermos essa linha de acompanhamento de passos de fé. O que é que vai acontecer conosco? Nós seremos uma igreja que teremos muita gente, mas nem todas serão maturadas no propósito. Eu louvo a Deus pelo que Ele falou, tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em Marcos. Ide, pregai e fazei discípulos. O fazer discípulos é a continuidade da eclésia. Nascer de novo, isso não quer dizer que a eclésia vai continuar. Ter experiências com Jesus, isso não quer dizer que a igreja vai continuar. Porque lá mesmo no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui, as pessoas viram milagres, as pessoas viram que Jesus fazia, o mover do Espírito Santo por meio da vida de Jesus, e assim mesmo elas escolheram não estar junto com Ele. Então, milagres não faz sustentar a minha fé e a sua fé em Jesus. O milagre ele não nos firma, ele não ocasiona a consolidação. Mas eu te digo que a vivência na eclésia, você será consolidado. Eu anotei aqui, foi uma das palavras, a eclésia tem a responsabilidade de impulsionar os filhos nascidos em Cristo Jesus em seu propósito. Ela tem essa responsabilidade. Então olha para o teu irmão aí. Você tem essa responsabilidade. Você tem a responsabilidade de me impulsionar por o cumprimento do meu propósito. Às vezes nós chegamos aqui com os títulos, né? A gente conversou na liderança, às vezes coloca uma cadeia hierárquica sobre os dons ministeriais, e não tem uma cadeia hierárquica, mas uma cadeia igualitária, porque os chamados são diferentes, né? O cumprimento dos chamados são diferentes, mas todos são para a edificação da igreja, assim como diz lá em Efésios 4:17. E aí nessa hierarquia, porque às vezes a gente vê a hierarquia subindo, né? E não deveria ser dessa forma, seria um ao lado do outro. Às vezes a gente pensa que, ou pode chegar até em nossos pensamentos, o motivo de orgulho de achar que nós não precisamos das outras pessoas para poder o nosso propósito chegar no ápice dele. E nós sempre vamos precisar de pessoas. As pessoas é a motivação pelo qual Jesus morreu na cruz. As pessoas são o centro em que Jesus observou lá de cima, Deus também, para que voltássemos os olhares para Deus. Isso tudo dentro de Jesus. A pessoa de Jesus é a mais importante de todas, para poder nos ligar a Ele. Então, se nós não estamos vivendo igreja, o propósito não está sendo concluído. Às vezes nós queremos viver a igreja meio que pé dentro, pé fora.
Eu não preciso ir para a igreja. Quando eu falo esse momento, eu falo templo, porque lá, o que eu tenho lá, eu tenho em casa. Tem não, meu amado e minha amada. Mas não tem mesmo. A eclésia só é estabelecida nas pessoas que professam a mesma fé que você, que olham para o mesmo Cristo que você olha. Se você está no seu lar, achando que não precisa de um templo para poder chegar e conversar com os irmãos, você está enganado. Às vezes nós estamos dentro do nosso lar, o cônjuge ou a cônjuge, ele ou ela não é cristão. E aí, o que é que você faz? Ele tem um olhar, ou ela tem um olhar diferente do que você olha. E aí, como é que você faz? Como é que você vai se estabelecer como eclésia? Como é que você vai se fortalecer enquanto eclésia? Como é que você vai cumprir essa responsabilidade social enquanto eclésia? Se você está isolado. Como é que você vai ser mãe de humanidade? Porque todos nós somos descendentes de Eva. Não é verdade? Depois de um tempo, veio Noé. Nós somos todos descendentes de Noé e da sua mulher. Não é verdade? Então, independente de como nós estamos no dia de hoje, independente de qual seria a minha direção para o dia de hoje, nós precisamos nos ver como eclésia. Se essa identidade não for firmada dentro de mim e de você, não está acontecendo nada na nossa vida. Nós estamos vivendo, transitando por uma linha temporal em que estamos esperando Cristo Jesus voltar, mas nada acontece. Eu prefiro me desgastar muito por pessoas do que ficar sentado na minha cadeira. Eu prefiro cumprir a responsabilidade social que a igreja tem do que ficar sentado em frente à minha TV. Eu prefiro cumprir o que Deus me chamou para fazer, entendendo que o que eu faço é uma via de mão dupla. Porque enquanto eu estou indo, eu estou recebendo. Quando eu estou fazendo, eu estou recebendo. O propósito meu está sendo cumprido na vida dos meus irmãos, e o propósito dos meus irmãos está sendo cumprido na minha vida. Eu prefiro fazer isso do que ficar parado. Na física, matéria, física, nós estamos dentro de um globo terrestre e que existe, né, a gravidade para poder nos segurar. Nem deixar que a gente voasse, todo mundo quer ir para o espaço para poder ficar, né, ou a gente ficasse achatado. Deus colocou um equilíbrio perfeito. Que eu consigo andar sem muita gravidade, mas também eu não vou estar sem o pé no solo. Dentro do conceito de física, se a Terra parasse, nós morríamos dentro do movimento dela. Se nós estamos parados, estamos mortos. Se a eclésia é um lugar de gerar vida, e porque eu mesmo indo para a igreja, eu estou morto. Como é que eu posso pensar nisso? Como é que eu posso ficar quieto com uma situação dessa? Eu não deveria ficar quieto com uma situação dessa. Eu compreendo, tá? Só um paralelo. Eu compreendo que a ovelha que quis se perder, Cristo não vai buscar. Eu compreendo isso. E por algumas vezes eu fiquei, no início da caminhada ministerial, eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa está indo embora, o que é que eu faço com isso? E eu ficava me desdobrando, eu ficava, meu Deus do céu. Eu ficava muito mal. Porque eu ficava, às vezes, até pensando que a culpa era minha.
Vocês compreendem como é a situação? Até eu ler que aquela ovelha que quis se perder, eu não tenho responsabilidade por isso. Mas aquela que está em plena vida, eu tenho responsabilidade em fazê-la cumprir o propósito. Você tem a responsabilidade de ajudar as pessoas a cumprir o propósito. E o propósito não é só os seus filhos, não. O propósito não é só as suas filhas, não. O propósito não é só o seu esposo, não é só a sua esposa, não. O propósito é daqueles que disseram sim para Cristo e aquele comissionado foi para a vida dele. Então, no nome de Jesus, você não pode se prender a achar que o propósito gira em torno de mim. Não gira. Gira em torno do outro. É para o outro. A eclésia ela foi estabelecida para um grupo de irmãos, mas para que eles avancem esse reino aqui em terra. E ele não vai avançar se eu e você continuar sentado. Ela não vai avançar enquanto eu e você achar que eu estou cumprindo meu propósito. Está aqui sentadinho. Deixa eu pegar aqui esse carro. Aqui sentadinho. E eu vendo todo mundo passando na minha frente e eu aqui sentado. Não. Não é dessa forma. A eclésia só avança quando esses membros que estão na eclésia, eles começam a se movimentar. É muito bom ficar dormindo. É muito bom ficar sentado. É muito bom, mas Deus não me chamou para isso. Não, ele disse sabe quando Deus disse que era muito bom? Quando nos fez. Foi nesse ponto que ele disse que era muito bom. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas cuidado. Cuidado para não estarmos tão sentados, tão acomodados, que a eclésia está passando pela nossa vida e a gente não está percebendo que a eclésia está passando. Quando menos esperar é tarde demais. Acordem. Vamos acordar a igreja. Eu não estou falando comunidade evangélica proclamar, não. Eu estou falando eclésia do Senhor. A que vem dizendo que é sem rugas, sem mácula. A eclésia do Senhor, ela é perfeita, ela é irrepreensível. A eclésia do Senhor, ela não tem nada de... Porque ela não é... Porque ela é imperfeita. Porque para cada membro, ela vai suprir um espaço colocado. Agora eu, dentro da eclésia, eu sou imperfeito. Você é imperfeito dentro da eclésia. Mas o nosso conjunto de vidas torna a eclésia perfeita. Torna o cumprimento da responsabilidade social perfeito dentro dessa geração. É por isso que eu disse que nós somos construções da nossa família. Cristo nos construiu, Deus nos construiu lá no Éden com a mão dele. Por que eu vou dizer que a construção de Deus foi perfeita na nossa vida? Eu não posso dizer isso. Eu não posso chegar a afirmar, ou muito menos concordar com essa afirmação. Se a gente vai buscar lá em Gênesis, ele vai dizendo, Deus, junto com o homem, com Jesus e o Espírito Santo, deu a forma de Deus e a semelhança dele. Como é que eu digo que a semelhança e a forma do Senhor, ela é imperfeita? Ela não é. Ela não é. Mas nós gostamos de ficar parados. Eu fico pensando e eu oro e tento ajudar as minhas filhas para poder viverem o propósito delas. Porque eu sei que eu tenho essa responsabilidade, não é como pastor, não. Não é como pai, não. Porque viver o propósito não tem a ver com pai e mãe, não. Viver o propósito tem a ver com a pessoa. Então eu trato minha filha, minhas duas filhas, Eloá e Adriele, para a vivência do propósito delas. Mas eu também entendo que dentro do nosso lar, nós precisamos trazer algumas direções para a vida delas. Imagina só, se a eclésia não iria sofrer, se eu permito
enquanto autoridade de pai e autoridade de mãe, dentro de uma família constituída, se eu permito os comportamentos inadequados de Adriele e Eloá, quem vai sofrer? Respondo aí, quem vai sofrer? Futuramente, quem vai sofrer é a eclésia? É. Mas quem vai sofrer? Adriele e Eloá. É por isso que a mãe tem um papel importante, o pai tem um papel importante. Porque se nós estamos vendo o comportamento inadequado da eclésia ou das pessoas que estão dentro da eclésia e nós não estamos fazendo com essa responsabilidade de apresentar essa eclésia irrepreensível para Cristo Jesus, nós estamos nos omitindo. Nós estamos querendo fazer uma omissão para poder agradar ser humano. Não. Não pode ser dessa forma. A eclésia, ela tem essa responsabilidade. Eu estava pensando, eu conversando até com os líderes, a gente às vezes chega aqui, né? Lógico que a gente entende a ação espiritual das situações, mas a maior dificuldade dentro da igreja hoje são os comportamentos inadequados. Que era para ter sido tratado dentro do lar. Aí essa responsabilidade vem para a igreja. Mas às vezes, aquelas pessoas que são da eclésia, elas não querem isso. Ou elas não abrem espaço para que seja dessa forma. Então se torna difícil. É por isso que muitas das vezes nós vamos ver sim, igrejas lotadas. Com muita gente. Mas a responsabilidade de tratamento talvez não esteja muito aparente. É muito bom, gente. Eu digo para vocês que é muito maravilhoso estar junto com todos. É muito maravilhoso. Mas eu já disse até aos meninos aqui, eu prefiro morrer em que vocês cumpram o propósito do que eu viver e vocês não cumprirem. Eu prefiro entregar a minha vida que vocês cumpram o propósito do que eu viver e vocês não cumprirem. Porque essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade da eclésia. Jesus, pensa lá em Jesus. Jesus entregou a vida por mim e por você, por quê? Entendo sim que Ele nos ama. Glória a Deus por isso, né? Não é verdade? Ele nos ama. Ponto final. Mas por quê? Você já se perguntou por que Jesus entregou a vida por você? Ah, não, porque Ele me ama. Tá, isso aí a gente já sabe. Não é por falta de amor. Então você não poderia em nenhum momento sentir falta de amor, porque você sabe que Jesus lhe ama. Ponto. E aí agora, qual é a outra resposta? Por quê? Porque nós fomos comissionados a fazer pessoas que imitem o caráter de Jesus. E isso nós não iremos fazer dentro do nosso quarto. Isso não iremos fazer dentro da nossa casa somente. Mas sim na vivência do propósito. Mas sim, vivendo como a eclésia deveria viver. Talvez, hoje, a nossa convivência ainda não esteja da maneira que Jesus pediu. Porque talvez aqui dentro, ou em outros lugares que nós estamos vendo, ou muito mais além, as pessoas que estiverem assistindo, ou que irão assistir, cada um vai levantar uma placa de igreja. A eclésia não é placa. Ela não é placa. E nós deveríamos ter os mesmos comportamentos no ambiente onde nós somos eclésia. Mas parece que a doutrina entrou na eclésia de tal maneira
que eu não consigo nem me relacionar mais com meus irmãos. Eu não consigo fazer isso. Aquela igreja é muito mais importante do que a outra igreja. Todas têm a sua importância, senão Deus não tinha direcionado para viver. Eu entendo qual foi a direção que Deus nos deu. As pessoas que passaram por nós, elas não vão poder dizer que não receberam o tratamento da eclésia. Elas não vão poder dizer que nós não tivemos responsabilidade sobre a vida de cada um. Elas não vão poder dizer isso. Aquela que afirmar algo dessa forma, ela está enganada, ou talvez ela não tenha nem sentado aqui. Mas nós, como eclésia, isso eu posso dizer com muita tranquilidade, que as pessoas que passaram por nós, e hoje, graças a Deus, estão em outros ministérios, elas tiveram uma construção enquanto eclésia. E as que irão sentar aqui, elas irão passar pela mesma responsabilidade que nós temos. E isso não fica só em mim. Isso não fica só na pastora Érica. Isso não fica só na pastora Elis. Isso não tem a ver com o título. Isso tem a ver com a posição que Deus nos colocou. Você tem responsabilidade sobre minha vida. Eu tenho responsabilidade sobre a sua vida. Porque nós iremos juntos avançar o reino de Deus. Nós somos essa eclésia irrepreensível, sem rugas, sem máculas. Nós somos essa eclésia. Nós somos essa mãe que cuida a partir do momento que os meninos, as pessoas, chegam aqui e dizem sim para Cristo Jesus. Nós somos essa. Nós não podemos nos comportar diferente. Não aceitar o pecado é porque na Bíblia está dizendo que não aceita o pecado. Não está dizendo que não aceitamos você. Não está dizendo que não aceitamos a pessoa de quem você é. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com nada. Nós não aceitamos pecado. Porque a Bíblia fala. E o não aceitar não quer dizer que nós não teremos relacionamento. Não tem a ver com isso. Só que eu não vou fazer o que você quer. Ou a eclésia não vai fazer. A eclésia tem princípios que não são corruptíveis. E esses princípios já foram estabelecidos. E nós, em mim e em você, mora o princípio de Deus para poder trazer essa responsabilidade social. Hoje aqui na igreja, quando a gente se depara com o que se oferta, eu fico pensando, a Adna está aqui, né, que é da CT Compaixão, Anne também, tem Signe, tem todos aqui que já passaram por lá. A maioria diz o quê? A compaixão é uma mãe. Não é verdade? A compaixão é uma mãe. Sabe por que a compaixão é uma mãe? Porque a compaixão, ela não age com religiosidade. A compaixão, ela não veio para trazer peso. E eu não vou dizer que isso seja a compaixão. Isso se chama a essência proclamai. Os nossos braços sociais hoje, nós temos sim a compaixão, nós temos o CETEP. As pessoas estão aí sendo atendidas, proporcionando algo diferente para a vida de outras pessoas, dando um amor diferente. E eu não estou desconsiderando os braços sociais de qualquer congregação que existe não, tá? O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter essa responsabilidade com as pessoas. E amá-las, independente de. Ah, não, eu não vou não na igreja hoje não, porque o pastor estava ali pregando e parece que falou a minha vida. Não é isso. Deus tem uma responsabilidade com a sua vida. E a eclésia recebe sim a direção de Deus. Porque a cabeça da eclésia é Cristo Jesus. Não há como inverter caminho.
Às vezes a gente quer sentar na igreja, em qualquer ela que seja, tá, gente? Em nome de Jesus, me entende, em qualquer ela que seja, estou falando na eclésia, e quer escutar coisas que são de agrado para o nosso coração. E eu acho que não é assim. Eu acho que Deus nos chama para transicionar do nosso espaço. E transicionar exige esforço. Se você está saindo daqui hoje e não teve uma mudança de mentalidade, foi só um culto para você. Você não entendeu que você tem responsabilidade enquanto mãe, enquanto eclésia, não. Aí lá na frente vai ter a palavra de fulano de tal. Eita, olha, fulano de tal. Eu recebo, às vezes, não é assim, algumas coisas aleatórias. Fulano de tal falando isso que eu faço. Deus, você tinha falado para a pessoa. O Senhor, eu não vou dizer que sou eu não vou dizer que são as pessoas que vêm aqui, não. Não tem a ver com esse altar, tem a ver com a fala de Deus sobre as nossas vidas. Se nós atentarmos para as pessoas que estão ao nosso lado, nós viveremos bem melhor. Porque a eclésia entende. A eclésia entende. Eu não entendo tudo, e glórias a Deus por isso. Você também não entende tudo. Mas um pouquinho você, um pouquinho você, um pouquinho você, um pouquinho você, torna a eclésia perfeita. E torna essa mãe perfeita para o cumprimento do propósito dos filhos. Se os filhos não estão cumprindo o propósito, a responsabilidade é da eclésia. Talvez as pessoas não estão conduzindo o rebanho de Cristo Jesus para o entendimento da eclésia, mas sim para o seu próprio entendimento. E no próprio entendimento, doutrina humana. E aí, perde. Aí precisa de uma data para poder não esquecer que existe uma mãe. A eclésia, ela precisa ser lembrada sempre. Sempre. Tem um L. Sempre. Quando você estiver junto com outra pessoa que disser, vamos louvar, vamos, é a eclésia. Quando você chegar aqui, independente de como seja, vamos louvar, vamos adorar, vamos, é a eclésia. As portas do Hades não prevalecem sobre a eclésia. Não é sobre a congregação proclamai. Não é sobre aqui ou sobre lá, ou do outro lado do mundo. Não. Então, quem ou o que estamos construindo nas pessoas, enquanto mães? Porque se nós não estivermos cuidando da herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. Cada um de nós, quando dissemos sim para Cristo Jesus, nós nos tornamos a herança dele. Nós fomos adotados por ele. E o que nós estamos fazendo para ajudar os nossos irmãos? Porque perfeito ele não é, e eu também não sou. E o que nós estamos fazendo para isso? Você vai continuar a se isolar? Deixa eu perguntar para você mesmo. Você vai continuar a se isolar? Você vai continuar a obedecer o seu próprio orgulho, a buscar os seus próprios interesses? Quem é a eclésia aqui? Levanta a mão. Amém, né? Então você não vai buscar seus próprios interesses. Você entende? Você não busca mais. E você que estiver assistindo em casa, ou até depois, a partir do sim, vá à sua igreja mesmo e veja o sistema de ensino. Porque é preciso. Eu louvo a Deus pelo nosso sistema de ensino e precisamos de mais.
Precisamos nos reunir cada vez mais para estudarmos. Não só para comer, porque a gente come mesmo. Nós também nos reunimos para louvarmos. Mas é aqui, ó, nesse moído de pessoas, que vai aparecendo as nossas imperfeições. E dentro dessa imperfeição é que nós somos tratados. Pessoas perfeitas, Deus não se preocupa porque não precisa de tratamento. A eclésia é perfeita, nós não. Amém, povo santo? Louvado seja Deus, porque dentro dessa Eva, nós viemos dela, dessa imperfeita, mas que teve um contato maravilhoso com Deus, até chegar em Maria. Porque quando eu falei aqui, né, uma mãe que lhe traz, que lhe fala, Maria. E é interessante que quando a gente vai olhar a Bíblia, um paralelo, quando Isaías diz lá, uma virgem dará à luz a um menino, a gente já percebe que existe uma linha, veja só como é interessante, existe uma linha e alguns pontos que iriam ser obedecidos. Uma virgem dará à luz a um menino. Maria estava prometida a casamento, né? E quando o anjo vai falar com Maria, ela diz, olha, agraciada és a tua mulher. Maria é uma mulher temente a Deus. Maria era da linhagem de Davi. Tudo para o cumprimento do propósito, que era de Jesus, para que nós cumpríssemos nosso propósito nele. A igreja vem da humanidade lá atrás, de Adão e Eva, sendo estabelecida, sendo construída para o ápice da igreja, ser em Cristo Jesus. Pela vida de Maria, mulher imaculada, sem toques. Entende como é a relação? Nós temos esse objetivo. Nós temos esse objetivo. E o objetivo nosso é que os princípios da igreja elas não sejam convertidas. Esse é. Às vezes aqui dentro, quando eu falo aqui dentro, não é esse espaço físico, mas nós, enquanto igreja, numa relação mundial, às vezes o desejo é que os princípios sejam invertidos para que eu possa ficar bem. O princípio não se inverte. O princípio não se quebra. O princípio ele é aqui, ele é lá no final do Brasil, ele é lá no extremo norte do mundo. É um princípio. Então, povo santo, nós temos essa responsabilidade de mantermos esses princípios vivos, independente da perseguição que nós iremos sofrer. E tenha certeza de uma coisa, a perseguição só vai atrás da eclésia. Se você estiver sentado, pode continuar, que você não vai ser perseguido, não. Pode continuar sentado. Pode continuar do jeito que você está, sem preocupação, sem nada. Ou está tudo zen, não, aquele cara ali, não, está tudo em paz aqui. Pode ter certeza. A perseguição vai vir atrás da eclésia. Aqueles que têm responsabilidade de promover o evangelho. Amém? Glória a Deus.